O poder não se resume a dinheiro. O poder é controle. Roman Costa controlava os portos da cidade, os políticos e decidia quem vivia ou morria. Ele não se importava com os invisíveis que lustravam seus pisos de mármore. Até uma tarde de terça-feira, quando sua empregada, quieta e submissa, parou na cozinha banhada pelo sol e sorriu para o novo mecânico. "Você é muito bonito para estar todo sujo de graxa." Ela riu. Roman parou na soleira da porta. Ele não queria mais apenas controle. Ele a queria. E que Deus ajude quem cruzar o seu caminho. O alvejante queimava a garganta de Nora. Ela se ajoelhou no assoalho de madeira do escritório principal, uma esponja áspera na mão enluvada, esfregando uma mancha escura e pegajosa perto do tapete persa. Ela não perguntava o que era a mancha. Não se faziam perguntas na casa dos Costa. Você esfregava, mantinha a cabeça baixa e no fim da semana pegava o envelope com o dinheiro. Nora tinha 24 anos, mas seus olhos carregavam o cansaço de uma mulher 2 vezes mais velha. Seu pai morrera há 2 anos, deixando uma dívida de jogo tão colossal que parecia um peso físico em seu peito. Os homens que vinham cobrar não se importavam com desculpas. Eles queriam garantia. Trabalhar para quitar a dívida na residência particular de Roman Costa era o único acordo que a mantinha viva. Ela enxagou a esponja no balde. A água ficou rosa pálido e enferrujada. Definitivamente sangue. As pesadas portas de carvalho do escritório se abriram. Nora congelou. Ela não olhou para cima. As regras eram simples. Seja invisível. Passos pesados cruzaram o chão. Couro italiano sobre madeira. O cheiro de fumaça de cigarro velho, colônia cara de bergamota e um toque metálico encheram o ambiente. Roman Costa jogou o paletó sobre as costas de uma poltrona de couro e serviu-se de um copo de líquido âmbar da decantador de cristal em sua mesa. Ele não a reconheceu. Para Roman, Nora era uma peça de mobília. Uma vassoura, um pano, uma necessidade para manter a ilusão imaculada de sua casa. Roman tinha 32 anos, construído como um pugilista, forçado a vestir um terno sob medida. Sua mandíbula era coberta por uma barba rala escura, seus olhos de um marrom opaco e morto que não revelavam nada. Ele comandava a organização criminosa mais violenta da Costa Leste, com a eficiência implacável de um CEO corporativo. Ele era quieto. Ele não gritava. Os homens que gritavam eram os que careciam de poder real. Roman podia acabar com a vida de um homem com um aceno sutil. Ele se deixou cair na cadeira atrás da mesa, soltando um longo suspiro trêmulo. O gelo tilintou contra o copo. Nora continuou a esfregar. Seus joelhos doíam. O silêncio na sala era sufocante, pesado com a adrenalina da violência que Roman acabara de vivenciar. O canto. Sua voz era um rosnado baixo. Raspou contra o silêncio. Nora piscou. Seu coração deu uma batida surda. Ela ousou olhar para cima. Roman não a olhava. Ele encarava seu copo, mas seu dedo apontava vagamente para a borda do tapete. "Você esqueceu um ponto no canto", disse ele, sem emoção, com a voz monocórdica. "Sim, Sr. Costa." Ela se moveu sobre os joelhos machucados, aproximando-se de sua mesa. Esfregou a leve sombra de uma pegada perto da perna de sua cadeira. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse ver a leve mancha de sangue na manga de sua camisa branca. Ela prendeu a respiração, concentrando-se inteiramente nos veios da madeira. Roman tomou um gole lento de sua bebida. Ele finalmente olhou para baixo. Viu o topo de sua cabeça, o uniforme barato de algodão, a forma frenética e desesperada como ela esfregava o chão para apaziguá-lo. Era patético. Era comum. Ele desviou o olhar, descartando sua existência completamente. "Deixe isso", murmurou um minuto depois, abrindo um livro-razão encadernado em couro. "Traga-me café preto. Forte." "Imediatamente, senhor." Nora pegou seu balde e panos, levantando-se rapidamente. Suas articulações estalaram. Ela manteve os olhos no chão enquanto se retirava do cômodo, fechando a pesada porta atrás de si. Uma vez no corredor, ela se encostou na parede e soltou um suspiro trêmulo. Esta era sua vida. Um fantasma assombrando uma casa de assassinos. Ela preferia assim.
Ser notada por Roman Costa era uma sentença de morte. Significava que você era um problema, um alvo ou um peão. Ela não era nada disso. Era apenas a garota que limpava a bagunça. Ou assim ela pensava. A cozinha secundária da propriedade era um espaço industrial enorme usado para eventos de catering. Numa terça-feira à tarde, geralmente estava vazia. Nora gostava da cozinha secundária. O sol da tarde batia perfeitamente nas janelas altas, aquecendo as bancadas de aço inoxidável. Parecia menos um túmulo e mais uma casa normal. A máquina de café expresso estava quebrada há 3 dias. Nora estava limpando as bancadas quando a porta dos fundos foi escancarada. Um homem entrou carregando uma pesada bolsa de ferramentas de lona. Ele não era um dos capangas de Roman. Ele não tinha os olhos mortos nem a postura rígida. Ele usava jeans desbotados e uma camiseta cinza manchada de graxa. Tinha uma mancha de óleo no rosto, cabelo castanho claro caindo nos olhos e um sorriso fácil e genuíno. "Oi", disse ele, jogando a bolsa no chão. Ela bateu com um forte barulho metálico. "Você ligou sobre a máquina de café?" Nora piscou, assustada com o tom casual. Ninguém falava casualmente ali. Sim, a governanta ligou. Não está segurando a pressão. "Sou Finn", disse ele, andando até a enorme máquina cromada. Ele limpou as mãos com um pano do bolso de trás. Novo mecânico da frota, mas aparentemente conserto eletrodomésticos também. Ele sorriu para ela. Era um sorriso brilhante e desarmador. Nora hesitou. Seu instinto era apenas acenar e sair da sala. Mas Finn já estava tirando o painel frontal da máquina, assobiando uma melodia suave. Ele era normal. Parecia uma memória de uma vida que ela já teve. Antes das dívidas, antes do sangue no assoalho. Ela continuou limpando a bancada, aproximando-se lentamente. "Você sabe o que há de errado com ela?" perguntou suavemente. "Provavelmente uma junta queimada", disse Finn, inclinando-se sobre a máquina. Seu bíceps flexionou contra o tecido apertado de sua camisa enquanto ele soltava um parafuso. "As pessoas deixam essas coisas ligadas a noite toda. A caldeira superaquece. Conserto simples, na verdade." Ele olhou para ela de lado. "Você é sempre tão quieta, ou é só nesta casa? O lugar me dá arrepios. Honestamente, parece um museu." A respiração de Nora engatou. Ela olhou por cima do ombro, aterrorizada que alguém tivesse ouvido ele. "Você não deveria falar assim aqui", sussurrou ela. Finn parou. Ele a olhou, realmente a olhou, sua expressão suavizando. Ele viu a tensão em seus ombros, o medo mascarando suas feições bonitas. "Desculpe, não quis te assustar." "Eu falo demais." Ele se apoiou na bancada, cruzando os braços. "Sou só um cara consertando uma máquina. Você é só uma garota fazendo seu trabalho. Nada assustador nisso, certo?" Nora olhou para a mancha de graxa em seu rosto. Pela primeira vez em 2 anos, a espiral apertada de ansiedade em seu peito afrouxou um pouco. Um pequeno sorriso involuntário surgiu no canto de seus lábios. "Você tem óleo", disse ela, apontando para seu próprio rosto. "Bem ali." Finn esfregou a bochecha com as costas da mão, errando completamente e espalhando ainda mais. Nora soltou uma risada baixa. Soou estranha para seus próprios ouvidos. Era leve. Era real. "Aqui", disse ela, pegando uma toalha de papel limpa do dispensador e umedecendo-a. Ela se aproximou dele. A interação humana normal era inebriante. Ela a entregou a ele. Finn a pegou, seus dedos se roçando brevemente. "Obrigado." Ele limpou a graxa. "Como estou?" "Apresentável?" Nora sorriu, apoiada na bancada. Ela sentiu uma rara faísca de descontração brincalhona. "Você é muito bonito para estar todo sujo de graxa, Finn. Fique com os carros. Deixe as máquinas de café em paz." "Vou me lembrar disso." Finn riu, voltando para a máquina. O baque pesado de uma bota nas telhas da cozinha ecoou pela cozinha. Nora congelou. O sorriso morreu em seu rosto instantaneamente. Roman estava na entrada. Ele usava um terno cinza escuro, a gravata afrouxada. Parecia que ele estava ali há um tempo. A temperatura na sala despencou. A luz do sol que entrava pelas janelas, de repente pareceu fria. O rosto de Roman era uma máscara de pedra indecifrável, mas seus olhos escuros estavam fixos em Nora.
Eles eram completamente negros nas sombras da cozinha. Ele não olhou para Finn. Ele olhou para o espaço entre Nora e Finn. Ele olhou para a postura relaxada dela, que agora estava rigidamente reta. Ele a ouvira rir. Ele ouvira a palavra bonito. Roman entrou na sala. Sua presença sugou o oxigênio do ar. Há algum problema com a máquina? Roman perguntou. Sua voz era baixa, perigosamente baixa. Finn, alheio à mudança letal na atmosfera, virou-se com um aceno amigável. Apenas uma junta queimada, Sr. Costa. Vou deixá-la funcionando em 10 minutos. Roman finalmente mudou o olhar para Finn. Ele encarou o mecânico com o distanciamento clínico de um homem estudando um inseto antes de esmagá-lo. Ele observou a postura casual de Finn, sua juventude, sua confiança fácil. Eu pedi um prazo, Roman disse. As palavras caíram como pesos de chumbo. O sorriso de Finn vacilou. O mecânico finalmente sentiu o peso opressivo e aterrorizante do homem à sua frente. Não, senhor! Só para te avisar. Roman virou a cabeça de volta para Nora. Ela tremia. Seus nós dos dedos estavam brancos, enquanto ela agarrava a borda da bancada de aço inoxidável. Ela estava aterrorizada. Mas um minuto atrás, ela estava rindo. Ela olhara para aquele mecânico com carinho. Ela olhara para ele como se ele fosse um homem. Roman nunca a vira sorrir. Ele percebeu, com uma pontada súbita e afiada de algo escuro e violento em seu estômago, que ele queria arrancar a garganta do mecânico só por ter arrancado aquele som dela. Nora, disse Roman. Seu nome soou pesado em sua língua. Ele raramente o usava. Sim, Sr. Costa. Ela engasgou, os olhos fixos em seus sapatos de couro. Meu escritório. Agora. Ele não esperou que ela respondesse. Virou-se e saiu, seus passos ecoando pelo longo corredor. Finn soltou um longo suspiro trêmulo, limpando o suor da testa. Jesus, esse cara é intenso. Ele olhou para Nora. Você está bem? Nora não respondeu. Ela não podia. Seu estômago estava em um nó de puro pânico. Ela praticamente correu para fora da cozinha, perseguindo os passos ecoantes do diabo. Nora parou no centro do estudo. As pesadas portas de carvalho estavam bem fechadas atrás dela. Roman estava perto da grande janela, de costas para ela, olhando para os vastos gramados bem cuidados da propriedade. 1 minuto se passou, depois 2. O silêncio era agonizante. O coração de Nora martelava contra suas costelas como um pássaro enjaulado. Ela revisou mentalmente cada erro que poderia ter cometido. Ela havia extraviado algum documento? Ela havia quebrado algo? Ele se importava que ela estivesse falando com o mecânico? Não. Por que se importaria? Ele era Roman Costa. Ele não se importava com a vida da criadagem. Há quanto tempo você trabalha aqui? Roman perguntou, a voz baixa, ainda de frente para a janela. 2 anos, senhor. Nora respondeu, a voz trêmula. 2 anos. Ele repetiu lentamente, testando o som. Ele se virou. Ele se encostou no peitoril da janela, cruzando os braços sobre o peito. Seus olhos escuros aprenderam no lugar. 2 anos pagando a dívida de um homem morto. 2 anos limpando a bagunça dos meus homens. 2 anos mantendo a boca fechada. Eu sempre tento fazer o meu melhor, Sr. Costa. Roman a encarou. Ele realmente a olhou desta vez. Ele notou a forma como seu cabelo escuro escapava do coque desfeito na nuca. Ele notou a linha pálida e frágil de sua garganta enquanto ela engolia em seco. Ele notou o uniforme barato de algodão cinza que pendia solto em seu corpo. Ela era comum. Era totalmente digna de seu desprezo. Então, por que seu sangue estava fervendo? Por que o som dela rindo com um mecânico ecoava em seus ouvidos como uma sirene? Ele se afastou do peitoril da janela e fechou a distância entre eles. Nora instintivamente deu um passo para trás, mas seu calcanhar atingiu a borda do tapete persa. Ela estava presa. Roman parou a poucos centímetros dela. Ele era alto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para cima para olhar seu rosto. O cheiro de bergamota e perigo a envolveu. Você acha que tem tempo livre na minha casa? Roman perguntou baixinho. Não, senhor. Eu estava apenas... A governanta me pediu para mostrar a ele onde ficava a máquina. Eu estava apenas saindo. Você estava rindo, Roman declarou. Não era uma pergunta.
Era uma acusação. Nora sentiu um suor frio brotar em sua nuca. Ele fez uma piada. Eu estava apenas sendo educada. Educada? A mandíbula de Roman apertou. Um músculo contraiu violentamente sob sua orelha. Você o chamou de bonito. A respiração de Nora parou completamente. Sua mente disparou. Ela não conseguia lê-lo. Ele estava bravo com fraternização. Ele achava que ela estava sendo folgada. Dee não quis dizer nada com isso, Sr. Costa. Foi apenas uma conversa fiada estúpida. Juro. Não vai acontecer de novo. Não. Roman disse suavemente, seus olhos descendo para os lábios trêmulos dela, antes de voltarem para os olhos aterrorizados dela. Não vai. Ele se virou para longe dela, caminhando para trás de sua mesa. A intensa pressão na sala diminuiu um pouco, permitindo que Nora puxasse oxigênio para seus pulmões em chamas. A partir de amanhã, seu horário muda. Roman disse, abrindo uma gaveta e tirando um arquivo. Você não limpa mais a ala leste ou os quartos de hóspedes. Você limpa meus aposentos, meu escritório, minha sala de jantar particular. Nora piscou, confusão lutando com o terror. Mas Maria geralmente cuida dos seus aposentos particulares, senhor. Maria será transferida. Você trabalha diretamente para mim agora. Quando eu estiver em casa, você estará por perto. Quando eu precisar de algo, você o trará. Você não fala com os seguranças. Você não fala com os motoristas. Roman olhou para cima, seus olhos brilhando com um fogo frio e possessivo. E você não fala com os mecânicos, entendeu? Sim, Sr. Costa. Ela sussurrou, a cabeça girando. Dispensada. Nora virou-se e fugiu. Ela praticamente rasgou as pesadas portas, tropeçando no corredor. Ela se encostou na parede fria de gesso, pressionando uma mão no peito. Seu coração batia tão rápido que doía. Ela não entendia o que tinha acabado de acontecer. Ela havia sido promovida ao trabalho mais perigoso da casa, servindo Roman diretamente. Dentro do escritório, Roman sentou-se pesadamente em sua cadeira. Ele esfregou o rosto com as duas mãos. Ele estava perdendo o controle. Ele passou a vida inteira construindo muros de gelo, calculando cada movimento, não mostrando fraqueza. Mas quando ouviu ela chamar outro homem de bonito, uma raiva primitiva e feia arranhou sua garganta. Ele queria quebrar a mandíbula do mecânico. Ele queria trancar Nora em um quarto onde ninguém mais pudesse vê-la. Ele pegou o telefone da mesa e apertou o único botão. Sim, chefe. Uma voz rouca respondeu do outro lado. O novo mecânico, Finn. Roman disse, sua voz desprovida de qualquer emoção. Tire-o da minha casa. Você quer que ele seja tratado? O executor não perdeu o ritmo. Roman hesitou. A imagem do sorriso brilhante e fugaz de Nora passou por sua mente. Se ele matasse o garoto, ela saberia. Ela olharia para Roman com ódio absoluto. Não, Roman disse finalmente, apertando o receptor. Transfira-o para os estaleiros nos docas. Coloque-o no turno da noite. Se eu o vir nesta propriedade novamente, quebrei as pernas dele. Entendido. Roman desligou o telefone. Ele encarou o local no tapete onde Nora estivera. Ele a isolara. Ele a trouxera para mais perto. Ele disse a si mesmo que era para ficar de olho em um potencial risco de segurança. Ele disse a si mesmo que simplesmente não gostava que sua equipe se distraísse. Mas enquanto ele se sentava sozinho no estudo silencioso, a verdade se instalou sobre ele como um cobertor sufocante. Ele não queria apenas que ela trabalhasse para ele. Ele queria possuir cada respiração que ela dava. E o desenrolar tinha apenas começado. Os aposentos particulares de Roman ocupavam o andar inteiro da ala oeste. Era uma fortaleza silenciosa e extensa de mogno escuro, paredes cinza ardósia e janelas do chão ao teto forradas com vidro à prova de balas. Nora nunca tinha estado ali em cima. Por 2 anos, aquele andar tinha sido um mito, uma zona restrita guardada por pesadas portas de madeira e homens silenciosos internos sob medida. Agora, era sua prisão. Fazia 4 dias desde o incidente na cozinha. 4 dias desde que Roman Costa reescrevera as regras de sua existência. Nora parou no centro do quarto de Roman, um espanador pendurado inutilmente em sua mão enluvada. A cama era enorme, desfeita, os lençóis cinza escuro emaranhados. Cheirava fortemente a ele. Bergamota, café torrado escuro
e aquele odor metálico subjacente de ar externo frio. A intimidade do espaço fez sua pele arrepiar. Ela estava tocando os lençóis onde ele dormia. Ela estava tirando o pó da mesa de cabeceira onde uma pistola preta fosca carregada repousava casualmente ao lado de um relógio de titânio. Ela se movia com cuidado, aterrorizada de perturbar a geometria exata de sua vida. Exatamente às 6, a pesada porta se abriu com um clique. Nora congelou. O pano em sua mão de repente parecendo incrivelmente pesado. Roman entrou na sala. Ele não usava o paletó. Sua gravata havia sumido. Os 2 botões superiores de sua camisa branca e imaculada estavam desabotoados, revelando a leve sombra de uma tatuagem escura em sua clavícula. Ele parecia exausto. O tipo brutal de exaustão que vem de tomar decisões que arruinam vidas. Ele parou quando a viu. Ele não falou. Ele apenas a observou parada perto de sua cama. Estou quase terminando, Sr. Costa. Nora disse rapidamente, sua voz mal acima de um sussurro. Ela manteve os olhos fixos na borda da cômoda. Ou estava apenas organizando a bandeja de mordomo. Tire as luvas, Roman disse. Nora piscou, olhando para a grossa borracha amarela que cobria suas mãos. Senhor? Tire-as, você não está esfregando banheiros aqui em cima. Você está lidando com meus pertences pessoais. Ele passou por ela. O calor de seu corpo irradiando para o ar frio do quarto. Ele foi até o bar molhado no canto e pegou um pesado copo de cristal. Não quero cheiro de alvejante no meu quarto. Jogue-as fora. Sim, senhor. Nora tirou as luvas. Suas mãos de repente se sentiram nuas, vulneráveis. Ela enfiou as luvas no bolso do avental, seu coração batendo em um ritmo frenético e irregular contra suas costelas. Ela precisava sair. O ar na sala estava muito denso. Vou buscar sua bandeja de jantar. Você vai ficar. Roman comandou suavemente. Ele não levantou a voz. Ele nunca o fazia. Ele simplesmente serviu 2 dedos de uísque e se virou para encará-la. Fique perto da janela, ele disse, gesticulando com o copo. As pernas de Nora pareciam de chumbo, mas ela se moveu. Ela foi até a enorme parede de vidro que dava vista para os portões da frente da propriedade. O sol estava se pondo, lançando longas listras sangrentas de laranja e vermelho sobre os gramados bem cuidados. Roman foi para uma poltrona de couro perto da janela e sentou-se. Ele tomou um gole de sua bebida, seus olhos escuros nunca deixando seu perfil. Você foi à cozinha secundária hoje? Ele perguntou. A pergunta era casual, mas o tom era uma armadilha de aço esperando para fechar. Nora agarrou o tecido de seu avental. Não, senhor. Tenho estado aqui em cima desde o meio-dia, como instruído. Bom. Roman girou o líquido âmbar em seu copo. A máquina de café expresso está funcionando novamente. Um mecânico diferente a consertou. O jovem, Finn. Ele foi transferido. A respiração de Nora engatou. Ela virou a cabeça, olhando para Roman. Seu rosto era completamente ilegível, meio escondido nas sombras crescentes da sala. Ele estava testando-a. Ele estava procurando uma reação. Entendo. Ela conseguiu dizer. Sua garganta parecia apertada. Espero que ele não tenha sido demitido. Ele parecia um trabalhador esforçado. No momento em que as palavras saíram de sua boca, ela soube que havia cometido um erro. A mão de Roman parou de se mover. O gelo em seu copo deixou de tilintar suavemente. O silêncio que se seguiu era sufocante. Ele se inclinou para a frente lentamente, apoiando os antebraços nos joelhos. Ele parecia um trabalhador esforçado. Roman repetiu. As palavras tinham gosto de cinzas em sua boca. Você formou essa avaliação nos 3 minutos que passou falando com ele? Eu só quis dizer. Eu sei o que você quer dizer. Roman a interrompeu, sua voz caindo uma oitava. Você não precisa se preocupar com a folha de pagamento da minha organização, Nora. Finn está trabalhando no turno da noite nos estaleiros. Ele carrega caixas na chuva congelante da meia-noite às 8 da manhã. Ele nunca mais pisará nesta propriedade. Nora sentiu um nó frio se formar em seu estômago. Os estaleiros eram brutais. Era trabalho punitivo. Homens se machucavam rotineiramente ou pior nas docas. E Finn foi enviado para lá por causa dela. Por causa de uma única piada boba e passageira. Por quê? A palavra escapou antes que ela pudesse pará-la.
Uma faísca de raiva genuína perfurou seu terror. Ele não fez nada de errado. Roman se levantou. O movimento súbito fez Nora encolher, dando um passo para trás até que seus ombros atingissem o vidro frio da janela. Roman atravessou os poucos metros entre eles, parando tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de seu peito. Ele a encurralou, colocando uma mão grande e aberta contra o vidro ao lado de sua cabeça. Porque ele esqueceu o lugar dele, Roman disse, sua voz um rosnado baixo e aterrorizante. Ele olhou em seus olhos arregalados e em pânico. Ele deixou seu olhar cair em sua boca, demorando-se ali por uma fração de segundo antes de reencontrar seus olhos. E por que você esqueceu o seu? Ele não a tocou. Ele não precisava. A pura gravidade localizada de sua presença a prendia contra o vidro. Eu paguei a dívida do seu pai, Roman disse suavemente, inclinando-se até que ela pudesse sentir sua respiração em sua bochecha. Eu te dei um teto sobre a cabeça. Eu mantenho os homens que querem coletar o dinheiro do sangue longe de você. Você pertence a esta casa. Você não sorri para a criadagem. Você não flerta com mecânicos. Eu sou uma faxineira. Nora sussurrou. Uma lágrima desesperada escapou do canto de seu olho. Eu sou apenas uma faxineira. Roman estendeu a mão, seu polegar afastando a lágrima de sua bochecha com uma gentileza surpreendente e aterrorizante. Sua pele era áspera, calejada por anos de violência, mas seu toque era mais leve que o ar. Você não é mais apenas uma faxineira, Nora, ele disse baixinho. Traga meu jantar. Ele deu um passo para trás, quebrando o feitiço. Nora ofegou por ar, praticamente correndo para a porta. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado, teria visto Roman Costa encarando sua própria mão, sua mandíbula cerrada com tanta força que seus dentes ameaçavam rachar. A tensão na sala de jantar do primeiro andar era tão espessa que sufocava. Era uma quinta-feira à noite. Via, enorme mesa de carvalho, havia sido limpa de comida, substituída por cinzeiros espalhados, copos de cristal e plantas. Roman sentou-se à cabeceira da mesa. À sua direita estava Léo, seu estoico subchefe de cabelos grisalhos. À sua esquerda, ocupando espaço demais, estava Victor. Victor comandava os anéis de tráfico de drogas no sul da cidade. Ele era um aliado, mas volátil. Ele era barulhento, usava ouro demais e carecia do refinamento silencioso e aterrorizante que Roman possuía. Roman o desprezava, mas neste negócio, você não mata um ganha-pão a menos que precise. As margens estão caindo nas remessas do porto, reclamou Victor alto, batendo uma mão pesada na mesa. Você está ficando muito cauteloso, Roman. A polícia está cega nos docks do sul. Podemos mover o dobro do peso se você apenas assinar. Roman permaneceu perfeitamente imóvel. Ele lentamente virou a cabeça para olhar para Victor. Eu não lido com C. O problema nos docks do sul é porque seus homens são desleixados. Eles falam demais nos bares. Ostentam dinheiro que não deveriam ter. Nós mantemos a cota atual. Victor franziu a testa, recostando-se em sua cadeira. Você está agindo como um velho, Costa. A temperatura na sala caiu. Leo moveu-se sutilmente, suas mãos discretamente indo para dentro de seu paletó. Roman apenas encarou. As pesadas portas da sala de jantar se abriram. Nora entrou carregando uma bandeja de prata com uma nova decantador de uísque e um balde de gelo. Ela manteve a cabeça baixa. Roman ordenara que ela servisse as reuniões agora. Era uma jogada de poder, embora ela não a entendesse totalmente. Ele a queria na sala. Ele a queria visível para ele, mas invisível para todos os outros. Ela caminhou em direção à mesa, seu uniforme cinza barato fazendo um leve ruído. Ela se aproximou primeiro do lado de Victor, que estava mais perto da porta. Ela cuidadosamente pegou o copo vazio dele para substituí-lo. Victor parou de falar. Ele virou a cadeira, seus olhos arrastando lentamente pelo corpo de Nora. Ele não escondeu sua avaliação. Era grosseira e pesada. Bem, Victor resmungou levemente, o álcool afrouxando sua língua. Costa finalmente arrumou um cenário decente neste mausoléu. Nora congelou. Sua mão tremia enquanto segurava o copo vazio. Ela não olhou para Victor. Ela não olhou para Roman. Ela encarou um quadro na parede.
Encha o copo, Nora, disse Roman. Sua voz era monótona, vazia. Nora pegou a decantador com a mão livre. Ela se inclinou ligeiramente para despejar o uísque sobre o gelo fresco que ela havia colocado no copo de Victor com uma pinça. Quando ela se afastou, Victor levantou a mão. Ele não pegou o copo. Ele envolveu seus dedos grossos e anelados em torno da cintura de Nora. Qual é o seu nome, querida? Victor perguntou, puxando-a ligeiramente para perto dele. O mundo parou. Nora engasgou, enrijecendo completamente. A decantador de cristal em sua mão chacoalhou violentamente contra a bandeja de prata. O pânico tomou conta de sua garganta. Ela tentou dar um passo para trás, mas o aperto de Victor era como uma morsa, seu polegar pressionando o tecido macio de seu uniforme. Na cabeceira da mesa, Roman Costa não gritou. Ele não bateu os punhos. Ele simplesmente se levantou. O movimento foi suave, completamente silencioso, e irradiava o tipo de intenção letal que mudava a pressão do ar. Leo instantaneamente se levantou também, dando 3 passos rápidos para longe da mesa, limpando a linha de tiro. Ele sabia o que estava por vir. Victor olhou para Roman com um sorriso bêbado e confuso no rosto. O quê? Não posso ser amigável com a criadagem? Roman caminhou lentamente pelo comprimento da mesa. Seus olhos não eram mais marrons. Eram pretos, desprovidos de qualquer calor humano ou hesitação. Ele parou bem ao lado de Victor. Tire a mão dela, Roman disse. O volume de sua voz era conversacional. O tom era o de um bloco de execução. O sorriso de Victor vacilou. Ele olhou para a expressão morta e vazia no rosto de Roman. A bravata alimentada pelo álcool evaporou. Ele percebeu, um segundo tarde demais, que havia pisado em uma mina terrestre. Victor soltou a cintura de Nora, levantando as 2 mãos em rendição fingida. Tudo bem, relaxe. Estava só brincando. Não sabia que ela estava fora dos limites. Nora tropeçou para trás, agarrando a bandeja contra o peito, como se pudesse agir como um escudo. Ela estava hiperventilando, os olhos alternando entre Roman e o mafioso. Roman não olhou para Nora. Ele olhou para Victor. Antes que Victor pudesse piscar, a mão de Roman disparou. Ele agarrou um punhado da gravata de seda cara de Victor, enrolando-a em seu punho, e bateu o rosto do homem na pesada mesa de carvalho com um estalo úmido e doentio. Nora gritou, largando a bandeja. A decantador de cristal se estilhaçou no chão, espalhando líquido âmbar e cacos de vidro sobre o tapete persa. Victor Gemoy, sangue jorrando instantaneamente de seu nariz arruinado, acumulando-se nas plantas. Roman manteve o homem preso à mesa pelo pescoço, inclinando-se para que sua boca ficasse a centímetros do ouvido de Victor. Você não toca no que é meu, Roman sussurrou, as palavras cheias de uma raiva venenosa e silenciosa. Você não olha o que é meu. Se você alguma vez respirar na direção dela novamente, eu cortarei suas mãos e as darei aos cães vadios atrás do seu próprio armazém. A Sene se entendeu. Victor conseguiu um aceno frenético e abafado contra a madeira. Roman soltou, afastando-se e endireitando os punhos. Ele olhou para Leo. Leve-o daqui. Ele concorda com as cotas portuárias atuais. Mande o segundo em comando cuidar da logística daqui para frente. Leo arrastou o sangrento e atordoado Victor de sua cadeira, arrastando-o em direção à porta sem uma única palavra. A pesada porta se fechou. A sala de jantar mergulhou em um silêncio mortal, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Nora. Ela estava encurralada no canto da sala, as mãos sobre a boca, olhando em horror absoluto para o sangue espalhado na mesa de carvalho. Ela tremia tão violentamente que seus joelhos ameaçavam ceder. Roman virou-se para ela. A violência fria e letal desapareceu de sua postura, substituída por uma quietude rígida e tensa. Ele olhou para os cacos de vidro em torno de seus pés. Ele olhou para seu rosto pálido. Ele havia perdido o controle. Ele havia exposto sua mão. Ele mostrara a uma sala inteira de homens perigosos que a quieta faxineira exercia controle absoluto sobre ele. Ele caminhou em direção a ela lentamente, evitando os cacos de vidro. Não, Nora engasgou, pressionando as costas com mais força contra o papel de parede. Por favor. Roman parou a 2 metros de distância.
Ele olhou para o local em sua cintura, onde Victor a havia tocado. Um músculo contraiu em sua mandíbula. Ele não vai tocar em você de novo, Roman disse suavemente. Você é louca, ela sussurrou, lágrimas finalmente derramando de seus cílios. Você é um monstro. Roman não vacilou com a palavra. Ele a aceitou. Ele deu um passo mais perto, indiferente aos cacos de vidro que estalavam sob seus caros sapatos de couro. Ele estendeu a mão lentamente, deliberadamente e gentilmente agarrou seu queixo, forçando-a a olhá-lo. Eu sou. Roman concordou, sua voz um raspado escuro e áspero. Eu sou um monstro, e esta é a minha casa. Lembre-se disso da próxima vez que outra pessoa tentar colocar as mãos em você. Ele soltou a mão e saiu da sala, deixando Nora sozinha com os cacos de vidro e o sangue na mesa. Eram 3h da manhã. A propriedade era um túmulo. Lá fora, uma chuva pesada batia contra as janelas, à prova de balas da suíte principal, borrando as luzes da cidade em listras amareladas e vermelhas. Nora sentou-se na beirada do sofá de couro na sala de estar particular de Roman. Ela não dormia. Raramente dormia mais. O eco do osso estalando contra a mesa repetia em loop em sua mente. Ela estava presa em um pesadelo, e o monstro no centro dele estava queimando sistematicamente o mundo para mantê-la isolada. A porta da frente da suíte se abriu com um clique pesado. Nora saltou, seu coração disparando para sua garganta. Roman entrou. Ele não parecia o chefe imaculado e intocável que ditava vida e morte. Ele parecia um homem que mal sobrevivera a uma guerra. Seu paletó escuro estava arruinado, rasgado no ombro, encharcado de chuva e algo muito mais escuro. Ele se apoiou pesadamente no batente da porta, sua respiração superficial e ofegante. Seu rosto estava pálido, seu cabelo escuro colado na testa. Nora congelou. Seu instinto gritava para ela fugir, se esconder no quarto adjacente e deixar seus capangas lidarem com isso. Mas não havia capangas. Ele dispensara seus guardas no portão. Ele viera aqui sozinho. Roman se afastou do batente da porta, dando 2 passos cambaleantes para dentro da sala antes que seu joelho cedesse. Ele caiu no chão com força. Um grunhido baixo de dor saiu de sua garganta. Sr. Costa. Nora se moveu antes que pudesse pensar. O medo foi superado por um pânico humano puro e profundamente arraigado. Ela correu para o lado dele, ajoelhando-se no tapete caro. Não me toque, Roman sibilou, jogando uma mão para detê-la. Seus dentes estavam cerrados em agonia. Você está sangrando, disse Nora, a voz trêmula. Ela ignorou sua ordem. Ela estendeu a mão e agarrou seu braço, tentando ajudá-lo a sentar. Sua manga estava encharcada. Seus dedos saíram quentes, úmidos e carmesins. Preciso ligar para alguém. Ela gaguejou, olhando freneticamente por seu telefone. Preciso ligar para Leo, um médico. 100 médicos. Roman rosnou, agarrando o pulso dela com sua mão limpa. Seu aperto era fraco, mas seus olhos ardiam com uma intensidade feral. Ninguém sobe aqui. Ninguém sabe. Você pode morrer. Ela gritou com ele. O estresse das últimas 2 semanas finalmente estourou seu controle. Você está sangrando até a morte no chão, seu idiota. Roman a encarou. Através da dor, através da perda de sangue, um tipo distorcido de choque registrou em seu rosto. Ninguém gritava com ele. Ninguém o chamava de idiota. E certamente não a faxineira quieta e aterrorizada que estivera encolhida no canto 2 dias antes. Uma risada áspera e sem fôlego escapou de seu peito, transformando-se em uma tosse sangrenta. Kit de primeiros socorros. Ele raspou, a cabeça caindo para trás contra o encosto do sofá. Banheiro principal, debaixo da pia. Nora se levantou apressada. Correu para o banheiro, rasgando os armários até encontrar um kit pesado de trauma tático. Correu de volta, deslizando de joelhos ao lado dele. Tire a jaqueta. Roman grunhiu. As mãos de Nora tremiam violentamente. Ela o ajudou a tirar a jaqueta de terno arruinada e encharcada de seus ombros. Por baixo, sua camisa social branca era um horror. A bala havia raspado seu ombro esquerdo, rasgando o músculo. Mas uma ferida secundária, um corte profundo e irregular de faca, corria pelas costelas no lado direito.
Ele estava perdendo muito sangue. Não sei como fazer isso. Ela chorou baixinho, rasgando um pacote de gaze com os dentes. Ela pressionou uma enorme quantidade de algodão em suas costelas. Roman sibilou, a cabeça rolando para o lado. Ele estendeu a mão às cegas. Sua mão ensanguentada encontrou seu quadril para se firmar contra a dor cegante. O calor de seu toque queimou seu fino uniforme de algodão. Mantenha a pressão, ele ordenou. Seus olhos apertados. Não pare. Nora apertou com as duas mãos. O sangue escorria por seus dedos. Ela estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas pálidas. Ela o odiava. Ela estava aterrorizada com ele. Mas enquanto ela se ajoelhava em seu sangue, sentindo a batida pesada e ofegante de seu coração sob suas mãos, ela percebeu que estava ligada a ele de uma forma que não conseguia entender. Minutos passaram em silêncio agoniante, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva contra o vidro. Lentamente o sangramento começou a diminuir. Roman abriu os olhos. Estavam nebulosos, escuros e focados inteiramente em seu rosto. Ele observou as lágrimas caírem de seu queixo. Ele observou o terror absoluto em seus olhos. Por que você está chorando? Sua voz era um sussurro rouco na sala silenciosa. Porque você está morrendo, ela engasgou, ajustando a pressão na gaze. Eu não estou morrendo. Roman se moveu ligeiramente, gemendo. Ele levantou a mão do chão, seus nós dos dedos roçando levemente em seu antebraço trêmulo. Você tem medo de sangue, Nora? Ela olhou para ele. Tenho medo de você. Bom. O peito de Roman subiu e desceu pesadamente. Você deveria ter. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou. A pergunta escapando de seu peito. Por que você me colocou aqui em cima? Por que você arruinou a vida daquele mecânico? Por que você quase matou Victor por me tocar? Eu sou apenas uma faxineira. Me deixe ir. A mandíbula de Roman apertou. Mesmo ferido, deitado em seu próprio sangue, a autoridade absoluta do homem não vacilou. Ele estendeu a mão, sua grande mão manchada de sangue envolvendo a parte de trás de seu pescoço. Ele não a puxou para baixo, mas a segurou ali, prendendo-a em sua gravidade. Você não é mais uma faxineira, Roman disse, sua voz caindo em um registro perigoso e íntimo. E eu não arruinei a vida do mecânico. Eu a poupei, porque se ele tivesse olhado para você por mais um segundo naquela cozinha, eu teria dado um tiro na cabeça dele. A respiração de Nora engatou. Ela parou de respirar completamente. Eu não compartilho. Roman sussurrou, seu polegar acariciando levemente o ponto de pulsação acelerada na base de sua garganta. Eu não compartilho meu território. Eu não compartilho meu poder. Ele a puxou para baixo, apenas uma fração de polegada, até que seus rostos estivessem a centímetros de distância. Ele cheirava a chuva, ferro e obsessão violenta. E eu queimarei toda esta cidade em cinzas antes de deixar outro homem olhar para você. A verdade pairava no ar entre eles, pesada e sufocante. Não era sobre controle de sua equipe. Não era sobre segurança. Era posse absoluta e desequilibrada. Nora encarou seus olhos escuros e cruéis, suas mãos ainda pressionadas contra seu peito sangrando, e percebeu com clareza aterrorizante que ela nunca sairia desta casa viva. A chuva não parou. Batia no vidro. Uma força implacável que espelhava os batimentos frenéticos do coração de Nora. Ela havia prendido a gaze pesada em suas costelas e amarrado seu ombro com força suficiente para estancar o sangramento. Mas o silêncio que se seguiu era pior do que o pânico. Roman desmaiara. Sua pele estava pálida, escorregadia de suor frio, e sua respiração era um sopro superficial e ofegante em seu peito. Nora sentou-se no chão ao lado dele, as costas apoiadas no encosto do sofá. Seu uniforme cinza barato estava arruinado, encharcado de sangue dele. Suas mãos estavam manchadas de um marrom enferrujado escuro. Ela encarou seus dedos, a realidade da noite caindo sobre ela como um peso sufocante. Ela poderia ir embora. O pensamento desabrochou nos cantos escuros de sua mente. Ele estava inconsciente. Ele estava vulnerável. Os homens no portão não a parariam se ela dissesse que ia buscar suprimentos médicos. Ela poderia sair pela porta da frente, desaparecer na cidade e nunca mais olhar para trás.
O monstro estava sangrando em seu próprio tapete persa. A porta da gaiola estava aberta. Nora virou lentamente a cabeça para olhá-lo. Seu rosto, geralmente marcado por linhas de crueldade fria e calculista, estava flácido. A aura perigosa que comandava salas e paralisava homens havia sumido. Ele parecia apenas um homem quebrado e sangrando. Ela se levantou. Suas pernas tremiam, suas articulações rígidas de tanto se ajoelhar no assoalho. Ela caminhou até o banheiro, lavou o sangue das mãos com água escaldante e pegou uma toalha limpa. Quando voltou à sala de estar, ela não foi em direção à porta. Ela se ajoelhou novamente ao lado dele e colocou a toalha úmida em sua testa. Ela não ficou por lealdade distorcida. Ela não ficou por amor. Ela ficou porque era cínica o suficiente para saber como o mundo funcionava. Se Roman Costa morresse, a cidade se despedaçaria em um vácuo de poder. Homens como Victor matariam todos nesta casa, incluindo a faxineira que sabia demais. Roman não era apenas seu captor. Naquela noite, ele era seu único escudo. Às 6 da manhã, uma batida pesada ecoou pela suíte. Nora acordou sobressaltada. Ela adormecera sentada no chão, a cabeça apoiada na base do sofá. Roman ainda estava inconsciente. Sua pele irradiava um calor seco e não natural. A febre havia se instalado. A batida veio novamente. 2 toques secos. Chefe, a voz rouca de Léo chamou pela grossa porta de mogno. Temos um problema. Nora se levantou apressada. Ela olhou para Roman, depois para a porta. Se Léo ouvisse assim, fraco e incapacitado, poderia desencadear um motim. Em seu mundo, fraqueza era sentença de morte. Ela alisou seu avental manchado de sangue, respirou fundo e caminhou até a porta. Destrancou o ferrolho e a abriu apenas uma fresta. Léo estava no corredor, vestido com um terno cinza impecável, segurando um tablet. Ele parou quando a viu. Seus olhos frios e calculistas desceram de seu rosto pálido para as manchas escuras em seu colarinho e avental. Ele não piscou, mas o leve aperto em sua mandíbula traiu seu choque. Onde ele está? Léo perguntou baixinho, sua mão instintivamente repousando em seu paletó. Ele está dormindo, disse Nora. Sua voz tremeu, mas ela se forçou a encontrar o olhar do subchefe. Ele não quer ser incomodado. Léo se inclinou ligeiramente, tentando olhar para dentro da suíte escura. Ele perdeu o briefing da manhã. Isso não acontece. Saia do caminho, Nora. Não. A palavra pairou no ar. Nora não conseguia acreditar que dissera aquilo. Léo poderia quebrar seu pescoço com uma mão, mas ela se lembrou da declaração desequilibrada de Roman horas atrás. Ele foi atacado ontem à noite, sussurrou Nora, mantendo a voz baixa para que os guardas no corredor não ouvissem. Ele está ferido, mas vivo. Se você entrar lá e o vir no chão, você sabe o que isso significa para a cadeia de comando. Deixe-o dormir. Léo a encarou. Ele processou o sangue em suas roupas, o fogo desesperado em seus olhos e a pura audácia de uma faxineira dando-lhe uma ordem. Ele lentamente afastou a mão de seu paletó. Ele entendeu. Se a equipe soubesse que Roman estava abatido, uma guerra começaria antes do meio-dia. Os homens de Victor invadiram um de nossos armazéns há 1 hora, disse Léo, seu tom mudando. Ele não estava mais falando com a criadagem. Ele estava falando com o porteiro. Retaliação pela sala de jantar. Diga a ele quando ele acordar. Eu direi. Mantenha a porta trancada, Léo ordenou, virando-se. Vou dobrar a guarda do perímetro. Ninguém sobe aqui. Nora fechou a porta e deslizou o ferrolho. Ela encostou a testa na madeira, todo o seu corpo tremendo. Ela acabara de cruzar uma linha que nunca poderia desfazê-la. Ela não era mais uma espectadora cativa. Ela estava protegendo o trono. Um gemido baixo veio da sala de estar. Nora correu de volta. Roman estava se mexendo, seus olhos se abrindo. As íris marrom escuras estavam turvas de dor e febre, mas se fixaram nela instantaneamente. Quem estava na porta? Ele raspou, a voz áspera como lixa. Leo, ela disse, ajoelhando-se ao lado dele com um copo de água. Os homens de Victor invadiram um armazém. Leo está cuidando disso. Roman tentou se levantar, um silvo agudo escapando de seus dentes,
quando o músculo rasgado em seu ombro protestou. Não se mova, ordenou Nora, empurrando firmemente seu ombro ileso. Você vai rasgar os pontos. Ele parou de lutar com ela. Deitou-se novamente, o peito arfando. Ele olhou para o sangue secando em seu uniforme. Ele se lembrou das mãos dela pressionando seu peito. Ele se lembrou de suas lágrimas. Você ficou, disse Roman. Não era uma pergunta. Era uma constatação que parecia abalar os próprios alicerces de seu mundo violento. Eu não tive escolha, respondeu Nora secamente, pressionando a toalha fria de volta em sua testa. Você sempre tem escolha, Roman sussurrou. Seus olhos pesados enquanto exaustão o puxava de volta. Você apenas fez a escolha certa. 2 dias se passaram em um borrão tenso e claustrofóbico. Nora não saiu da suíte. Ela trocou bandagens, forçou Roman a beber água e atendeu a porta quando Léo veio para atualizações. Ela mentiu para o subchefe com crescente facilidade, projetando uma calma autoridade que não sentia. A febre de Roman cedeu na segunda noite. Ele estava fraco, confinado à cama, o tronco envolvido em gases brancas pesadas. Ele passava horas observando-a. Sempre que ela se movia pela sala, sempre que trazia comida ou trocava as pesadas cortinas, seus olhos escuros rastreavam cada passo dela. O silêncio entre eles era pesado, carregado com uma estranha e sombria domesticidade que a aterrorizava mais do que a violência. Na terceira noite, a propriedade ficou completamente escura. O zumbido pesado do ar-condicionado central morreu. As lâmpadas piscaram e se apagaram. Lá fora, os gramados extensos foram engolidos pela escuridão absoluta. Os geradores de reserva não ligaram. Nora deixou cair a toalha que estava dobrando. O silêncio era ensurdecedor. No quarto, Roman sentou-se instantaneamente. A letargia de seus ferimentos desapareceu, substituída pela energia letal e enroscada de um predador encurralado em sua toca. Ellie não gemeu enquanto tirava o pesado edredom das pernas. Nora. Sua voz cortou a escuridão, um chicote agudo e comandando. Ela correu para o quarto. A energia. Eu sei. Roman levantou-se, movendo-se rigidamente, mas rapidamente para a mesa de cabeceira. Ele abriu a gaveta. O clique metálico de uma pistola sendo engatilhada soou obscenamente alto no quarto silencioso. Victor não está esperando que eu sangre até a morte. Ele comprou os guardas de perímetro. Os geradores foram cortados. O pânico, frio e aguçado, inundou as veias de Nora. Léo? Se Léo não estiver morto, ele está lutando para chegar aqui. Mas nós não esperamos. Roman caminhou em direção a ela, segurando a pistola preta fosca na mão direita. Seu braço esquerdo ainda estava pesadamente enfaixado e inútil contra seu peito. Ele estendeu a mão e agarrou seu pulso, puxando-a em direção ao closet. O closet era enorme, forrado com ternos personalizados e prateleiras de cedro pesadas. Roman a empurrou para além dos cabides, para a parede dos fundos. Ele pressionou a mão contra um painel escondido na madeira. Uma pesada porta reforçada com aço clicou e se abriu, revelando uma estreita sala de pânico. "Entree", ele ordenou. Nora olhou para o espaço escuro e parecido com um caixão. Então ela olhou para Roman. Ele mal conseguia ficar em pé. Seu rosto estava cinza, uma nova mancha vermelha florescendo em seu lado através da gaze branca pelo esforço súbito. "E você?", ela perguntou, a voz trêmula. "Eu vou matar quem entrar por aquela porta do quarto", Roman disse simplesmente. Ele estendeu a mão para a parte inferior de suas costas e tirou uma segunda pistola menor de sua cintura. Ele a enfiou nas mãos de Nora. O metal estava pesado e gelado. "O travamento de segurança está desativado. Você aponta para a porta. Se alguém que não seja eu a abrir, você aperta o gatilho até parar de clicar. Entendeu?" "Roman, você está ferido", ela implorou, largando as formalidades. Ela não o chamou de Sr. Costa. O tempo dos títulos havia queimado. "Você não pode lutar com eles assim. Venha para dentro comigo." Roman parou. Ele olhou para ela, ouvindo seu nome em seus lábios pela primeira vez. O terror em seus olhos não era mais por si mesma. Era por ele. Um sorriso sombrio e sangrento tocou os cantos de sua boca. Ele estendeu a mão, seu polegar deslizando sobre sua maçã do rosto. "Eu construí este império, Nora.
E eu não me escondo em um armário enquanto ratos o destroem. Ele a empurrou firmemente para a sala de pânico. Não abra a porta. Ele bateu a porta de aço. O pesado ferrolho travou com um clique final e aterrorizante. Nora foi mergulhada na escuridão absoluta. O ar estava viciado e tinha gosto de cobre. Ela apertou a arma pesada com as duas mãos, tremendo tanto que mal conseguia mantê-la apontada para a porta. Lá fora, o silêncio foi quebrado. Ela ouviu as pesadas portas de carvalho do quarto serem arrombadas. Gritos abafados ecoaram pelas paredes. Então, os tiros começaram. Não foi como nos filmes. Foi ensurdecedor, físico e caótico. As explosões concussivas abalaram as paredes de aço de sua jaula. Ela ouviu o estilhaçar de vidro, a quebra de madeira e o baque pesado e doentio de corpos atingindo o assoalho de madeira. Ela encostou as costas contra a parede do fundo, lágrimas escorrendo pelo rosto, o dedo tremendo contra o gatilho. Ela imaginou Roman sangrando e encurralado, lutando contra assassinos para mantê-los longe desta parede. Ele era um monstro. Ele a havia prendido ali. Mas ele estava jogando sua vida fora para garantir que ela não levasse um tiro destinado a ele. Os tiros pararam. Um silêncio pesado e sufocante caiu sobre a suíte. Nora não conseguia respirar. Ela aguçou os ouvidos, escutando uma voz. Nada. Apenas o leve som da chuva batendo nas janelas quebradas lá fora. Passos. Passos pesados e arrastados se aproximaram do closet. Nora levantou a arma, fechou um olho, mirando diretamente no centro da porta de aço. Se o coração martelava contra suas costelas. Se alguém que não seja eu a abrir, você aperta o gatilho. O ferrolho clicou. A porta de aço gemeu e se abriu. A luz de uma lanterna tática varreu o chão, cegando-a por um segundo. Não atire. A voz era rouca, exausta e mal reconhecível. Nora baixou a arma, engasgando por ar. Roman estava na entrada. Ele estava coberto de poeira de drywall e sangue. Um novo corte corria por sua bochecha, e sua respiração era incrivelmente superficial, mas seus olhos escuros estavam totalmente fixos nela. Ele deixou cair sua arma no chão. Ela bateu no carpete com um baque surdo. Ele não disse mais uma palavra. Ele simplesmente desabou para a frente. Nora o pegou. O peso dele a empurrou para trás contra a parede, mas ela envolveu os braços em sua cintura, segurando-o. Ela enterrou o rosto em seu ombro ileso. O cheiro de pólvora e sangue dominou seus sentidos. Ela o segurou, suas mãos agarrando o tecido arruinado de sua camisa. O monstro havia sobrevivido. E Deus a ajude. Ela estava feliz. O sol da manhã rompeu as nuvens cinzentas, lançando uma luz dura e implacável sobre a propriedade Costa. O quarto era uma zona de guerra. Os móveis caros estavam estilhaçados, as paredes mastigadas por buracos de bala. 2 dos homens de Victor jaziam mortos no chão, cobertos por lonas cinzas baratas que Léo havia jogado sobre eles. Léo estava perto da janela panorâmica quebrada, fumando um cigarro. Seu terno cinza coberto de fuligem. O motim havia sido esmagado. Victor estava morto, tratado pelos lealistas de Léo nas docas do sul, enquanto a equipe de ataque tentava pegar a cabeça da serpente. Roman sentou-se na beirada da cama arruinada. Um médico particular, que não fazia perguntas e cobrava uma fortuna, acabara de terminar de refazer sua lateral e ombro. Roman parecia esvaziado, mas o controle letal e aterrorizante que ele exercia sobre a sala permanecia absoluto. Nora ficou perto da porta do banheiro. Ela finalmente tirara o uniforme manchado de sangue. Ela usava um suéter preto de cashmere de Roman, as mangas arregaçadas, caindo até a metade de suas coxas. Foi uma mudança sutil, mas monumental. Ela não estava mais vestindo as roupas da criadagem. Ela estava vestindo as dele. Leo apagou seu cigarro pela janela quebrada. Ele se virou para Roman, mas seus olhos passaram por Nora por uma fração de segundo antes de voltarem para seu chefe. O lado sul está seguro, Leo relatou, sua voz monótona. Os tenentes de Victor juraram lealdade. As margens portuárias permanecem onde estão. Bom, Roman raspou, tomando um gole lento de um copo de água. Limpe essa bagunça. Quero as janelas substituídas até o anoitecer. E Leo, sim, chefe. Roman olhou para cima.
Seus olhos escuros estavam frios, desprovidos da névoa febril da noite anterior. Os homens que deixaram a equipe de Victor passar pelo portão, encontre-os. Já cuidei disso. Léo disse sombriamente. Eles não vão sacar seus cheques finais. Léo deu um leve aceno, reconhecendo a dispensa. Ao caminhar em direção à porta, ele parou perto de Nora. Ele não olhou para ela com o desprezo que geralmente reservava para a criadagem. Ele deu um leve e quase imperceptível aceno de cabeça. Um reconhecimento. Respeito. Ele saiu, fechando a porta estilhaçada atrás de si. Roman e Nora estavam sozinhos. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com o peso dos últimos 3 dias. A dinâmica havia mudado fundamentalmente. A linha rígida entre mestre e servo havia sido obliterada no fogo cruzado. Roman deu um tapinha no colchão ao lado dele. Vem aqui. Nora não vacilou. Ela não hesitou. Ela atravessou o quarto arruinado, pisando cuidadosamente sobre os cartuchos de bala e os cacos de vidro, e sentou-se ao lado dele. Ele estendeu a mão, sua grande mão áspera afastando uma mecha de cabelo escuro de trás de sua orelha. Seu toque era gentil, totalmente em desacordo com a violência ao redor deles. Sua dívida está paga, Roman disse baixinho. Nora olhou para ele, seu coração dando uma batida lenta e pesada. O dinheiro que seu pai devia, Roman esclareceu, seus olhos seguindo a linha de seu maxilar. Está apagado. Você não deve mais 1 minuto de sua vida a esta casa. Nora encarou as manchas de sangue no chão. Ela pensou no portão da frente. Ela pensou no mecânico. Finn, carregando caixas na chuva, porque ela sorrira para ele. Ela pensou na possessividade pura e aterrorizante nos olhos de Roman quando ele arrastou um mafioso pelo pescoço apenas por tocar sua cintura. Ele estava oferecendo liberdade, mas era uma ilusão. Se eu sair por aquela porta, disse Nora, a voz firme, quanto eu conseguiria antes que seus homens me trouxessem de volta? Roman não mentiu. Ele não tentou disfarçar com romance ou nobreza. Ele simplesmente deixou cair a mão na parte de trás de seu pescoço, seu polegar descansando contra seu pulso acelerado. Você não chegaria ao fim da entrada, admitiu, sua voz um rosnado escuro e áspero. Eu disse que não compartilho. Nora fechou os olhos. 2 semanas atrás, essa declaração a teria levado a um ataque de pânico. Agora, parecia apenas gravidade, inescapável, pesada, final. Ela abriu os olhos e olhou para ele. Ela viu o monstro que controlava uma cidade, o homem que arruinava vidas sem pensar 2 vezes. Mas ela também viu o homem que se arrastara de uma cama doente e ficara em frente a uma porta de aço para levar um tiro por ela. Ela se inclinou, fechando a distância entre eles, e apoiou a testa em seu peito, logo acima de seu coração. A batida constante e pesada dele ressoava em seu ouvido. A respiração de Roman engatou. Ele envolveu o braço ileso em sua cintura, puxando-a para perto dele, enterrando o rosto em seu cabelo escuro. Ele a segurou com um aperto de ferro desesperado, como um homem se afogando que finalmente encontrara a superfície. Ela havia perdido sua liberdade, mas ganhara um rei. Ela era a única coisa no mundo a que Roman Costa se curvava. Ela era a gaiola que continha o monstro. E enquanto ela se sentava nas ruínas do quarto, envolvida em seu cheiro de bergamota e sangue, Nora percebeu que não queria sair. A faxineira invisível estava morta. A rainha da sindicato acabara de nascer. Que jornada intensa e distorcida! De uma faxineira invisível à rainha intocável do submundo, Nora percebeu que sobreviver a um monstro às vezes significa domá-lo. Ela fez a escolha certa ao ficar com Roman, ou ela apenas se trancou em uma gaiola dourada para sempre? Se esse romance sombrio e de alto risco no estilo máfia te deixou na ponta da cadeira, esmague o botão de like. Compartilhe esta história com seus amigos que amam um drama possessivo e cru. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para nunca perder nossa próxima história emocionante. Deixe um comentário abaixo. O que você faria no lugar de Nora? Vejo você no próximo vídeo.